Notícias da Câmara. Programa com informações para você ficar por dentro do que acontece no Poder Legislativo de Araçatuba. Notícias relevantes e transparentes sobre os acontecimentos que moldam as decisões em nossa comunidade. Notícias da Câmara. 5 itens estão na pauta da 19ª sessão ordinária. Requerimento cobra duplicação de trecho da Avenida Prestes Maia. A fundadora da Casa Bom Samaritano e o presidente da UDOP serão homenageados pela Câmara. E o vereador Wesley da Dialogue é o entrevistado desta edição. Sexta-feira, 7 de junho de 2024. O Notícias da Câmara está no ar. Notícias da Câmara. Olá, uma boa tarde a todos. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Carlos, e boa tarde a vocês que sempre nos acompanham. E na próxima segunda-feira, às 7 da noite, os vereadores voltam a se reunir para as atividades da 19ª sessão ordinária do ano. A pauta traz 5 itens. Em regime de urgência está o projeto de lei complementar da Prefeitura que altera a denominação do cargo de controlador de vetor para agente de combate a endemias. A vereadora Cristina Munhoz assina projeto de lei estabelecendo a proibição de ações que dificultem ou impeçam o fornecimento de alimentação, água e assistência veterinária a animais comunitários em áreas públicas do município. De autoria do vereador Coronel Guimarães, será analisado o projeto de lei que denomina Egídio Moreira a Rua 5 do loteamento residencial Barcelona 2. O vereador Dr. Alceu propõe que a Liga Independente de Futebol Amador de Araçatuba seja declarada de utilidade pública. Na pauta ainda consta um recurso do vereador João Moreira, pedindo a reconsideração para o recebimento do projeto de lei que institui o programa Minha Rua Tem Nome, a respeito da doação de placas de denominação de vias por pessoas físicas ou jurídicas. No pequeno expediente estão inscritos para falar sobre assuntos de livre escolha a vereadora Regininha e os vereadores Wesley da Dialogue, Dr. Alceu e Antônio Edivaldo Dunga Costa. A sessão ordinária será transmitida ao vivo pela TV Câmara no canal 6 da NET e pelas redes sociais YouTube e Facebook. Os links para acesso estão no site aracatuba.sp.leg.br ou no QR Code que aparece na tela. Notícias da Câmara. E o plenário de Araçatuba aprovou 4 requerimentos de informações oficiais nesta semana. Uma das solicitações questiona a duplicação da Avenida Prestes Maia no trecho entre o condomínio Serra Dourada e a Avenida José Ferreira Batista. O pedido, de autoria do vereador Arlindo Araújo, pergunta se a Prefeitura tem projeto para a extensão da Avenida Prestes Maia, quando as obras serão iniciadas e qual o valor previsto. Ao exibir imagens do trecho durante a sessão, o vereador Arlindo Araújo reclamou que o local é complicado e perigoso, principalmente nos horários de pico. Em resumo, a Avenida Prestes Maia ela tem 2 faixas com canteiro central. Só que quando passa o Ministério Dourada, ele fica uma faixa só. E tem esse terreno todo em frente ao condomínio, que é da prefeitura, que poderia fazer a outra via da avenida para evitar esse afunilamento. Essa região é uma região bastante delicada porque liga vários bairros da cidade a uma série de condomínios que tem ali próximo à Avenida José Ferreira Batista. Então, as pessoas que trafegam por ali, nos horários de pico, é um lugar perigoso e complicado, inclusive principalmente para os moradores do condomínio, que não tem como retornar. Eles vêm pela Prestes Maia e não tem como voltar. É um lugar bastante delicado. E aí eu tive lá pessoalmente observando, e esse pedaço que falta para duplicar a avenida é pequeno, e tem ali uma faixa de terra, e facilmente dá para fazer essa duplicação, que vai facilitar a vida de todo mundo que trafega por ali. Por isso que eu fiz o requerimento perguntando para a Prefeitura se existe algum projeto nesse sentido, que vai contribuir bastante para a melhoria do trânsito dessa região. Outro requerimento aprovado, assinado pelo vereador Arlindo Araújo, questionou a Prefeitura sobre a retirada de grande quantidade de terra de uma área localizada na rua Clóvis Bevilacqua, no Jardim Alvorada. O parlamentar quer saber se a área é pública ou particular e se há risco para as construções do entorno. O vereador Wesley da Dialogue questionou o início da PPP
parceria público-privada, para a execução dos serviços de iluminação pública no município. Ao discutir o requerimento, o vereador Wesley da Dialogue falou sobre as reclamações que chegam ao Legislativo a respeito da iluminação pública. Os problemas da falta de iluminação nesses pontos em que a gente traz o questionamento e a discussão já é assunto antigo, acho que para todos os vereadores. Acho que não é só o nosso mandato, cada um dos vereadores aqui deve ter recebido desde 2021, que nós estamos aqui na casa, reclamações sobre a falta de iluminação nesses pontos da nossa cidade, o que tem provocado acidentes. Então, essa falta de iluminação, ela é um problema que nós, enquanto casa, temos discutido há um tempo. Acontece que nós estamos diante de um novo contrato de iluminação pública aqui em Araçatuba, uma parceria público-privada que foi feita, que foi estabelecida, para que uma nova empresa cuide da iluminação pública da nossa cidade pelos próximos 13 anos, como diz o requerimento. E é necessário que nós, enquanto parlamentares, estejamos atentos às soluções para os problemas que são trazidos a esta casa. A iluminação pública é uma responsabilidade do poder público que concedeu a uma empresa, através de parceria, este serviço, mas o nosso papel enquanto parlamentar é cobrar que esses serviços sejam feitos, e nós temos cobrado desde 2021, como eu disse. Acontece que nós apresentamos agora este requerimento na casa, questionando primeiro quando é que essa nova empresa vai começar a operar na nossa cidade. A gente tinha expectativa aí que a partir de maio a empresa já estivesse operando aqui em Araçatuba. A gente sabe que há no contrato previsão para que todas as vias da cidade, inclusive a Caranrezec e a entrada do Porto Real, recebam a nova iluminação de LED, mas o que nós pedimos aqui é que haja prioridade nestes pontos onde estão tendo acidentes, para que quando a empresa começar a operar em Araçatuba, que ela comece a instalação dessa iluminação por esses pontos que, infelizmente, têm provocado acidentes por conta da falta de iluminação. Os vereadores também aprovaram na sessão um requerimento do vereador Lucas Zanata sobre a relação da vacinação de crianças e adolescentes com as matrículas na rede municipal de ensino. O parlamentar pergunta se a apresentação da declaração vacinal do aluno é obrigatória para a realização da matrícula e se a carteira nacional de vacinação pode ser retida pela unidade de saúde que realiza a imunização. Notícias da Câmara. Mais informações para fortalecer os laços entre a Câmara Municipal e o cidadão araçatubense. E a Câmara realiza sessão solene nesta sexta-feira, a partir das 19h, para homenagear com a medalha 9 de julho a senhora Maria Luísa Assunta Curti, fundadora da Casa Bom Samaritano em Araçatuba. A honraria foi proposta pelo vereador Coronel Guimarães em reconhecimento aos relevantes serviços prestados pela homenageada na área da assistência social do município. A araçatubense Assunta Curti nasceu em 13 de dezembro de 1952 e tem 3 filhos, Marcel, Marcelo e Márcio. Fundou a ARA, a Associação de Recuperação de Alcoólatras, na década de 1980, e a Casa Bom Samaritano Manolo Garcia, em 1999. As duas entidades seguem em atividade no município. Já na quarta-feira, 12 de junho, às 19h, será concedido o título de cidadão araçatubense ao presidente da UDOP, União Nacional da Bioenergia, Hugo Canho Filho. A honraria foi apresentada pelos vereadores Luiz Boato e Antônio Edivaldo Dunga Costa. Hugo Canho Filho nasceu em Ribeirão Preto e é pai de 3 filhos, Ricardo, Letícia e Marcelo. Conhecedor do setor de cana-de-açúcar, o homenageado atualmente é presidente do Conselho Deliberativo da UDOP, diretor executivo da usina Vertente e diretor executivo do Grupo Humus. As sessões solenes são transmitidas pela TV Câmara no canal 6 do Sistema NET Digital e também pelo Facebook e canal da Câmara no YouTube. Os links para acesso estão no site aracatuba.sp.leg.br ou no QR Code que aparece na tela. E o vereador Wesley da Dialogue é o entrevistado desta edição do Notícias da Câmara. O transporte público no município de Araçatuba foi o tema da entrevista. Acompanhe. Notícias da Câmara. Entrevista.
Boa tarde, vereador Wesley da Dialogue. Seja bem-vindo novamente ao estúdio do Notícias da Câmara. Boa tarde, Suzy e ouvintes do Notícias da Câmara. É bom estar aqui de novo. O assunto abordado na entrevista de hoje já é conhecido: a deficiência do transporte público. Sim. Em recente requerimento de informações oficiais, o senhor questionou a Prefeitura sobre a existência de um plano para a expansão ou melhoria do sistema de transporte público em Araçatuba. Vereador, qual foi a resposta obtida? Suzy, primeiro nós temos discutido o transporte público já desde 2021. Tivemos aqui na casa uma comissão especial que discutiu especificamente os problemas do transporte público na nossa cidade. A gente sabe a deficiência de horários de atendimento. A gente sabe que há horários em que há uma superlotação do transporte público e nós sabemos ainda que há bairros que não têm atendimento em nenhum horário do dia. Então, nós questionamos a Prefeitura, através da Secretaria de Mobilidade Urbana e a TUA, que é a empresa concessionária do serviço, e obtivemos uma resposta positiva de que nestes bairros onde nós questionamos a falta de atendimento, alguns já está havendo estudo para ampliação ou ainda para o atendimento inicial destes bairros, e em outros também já está acontecendo esse atendimento. Pois é, o requerimento cita especificamente os bairros Chácaras Arco-Íris, Residencial Silvio José Venturoli, Residencial Aimoré e Conjunto Habitacional Manuel Pires. Como está neste momento a vida dos moradores desses bairros que dependem do transporte público? Nas Chácaras Arco-Íris nós temos um ônibus atendendo no horário da manhã e um no horário da noite, 7h20 da manhã e 6h20 da tarde, apenas. Neste bairro permanece desta maneira, não houve ampliação dos horários de atendimento. Nós estivemos em reunião esta semana com a empresa Mobilidade Urbana, que nos mostraram o número de passageiros. Em 2 dias foi registrado um passageiro apenas nesta linha, neste bairro, então lá permanece do jeito que está. No residencial Aimoré, é um residencial novo, que já foi entregue, então que as pessoas já estão morando, que fica ali na Caranrezé, que a gente sabe que é distante do centro da cidade. A Caranrezé, que a gente sabe dos problemas que tem, não possui acostamento, não possui iluminação, que tem provocado acidentes e gera risco para as pessoas que esperavam o ônibus na frente dessa vicinal. Na frente da pista, as pessoas tinham que sair do bairro, ir para frente do bairro e esperar o transporte público. Agora, a partir de agora, do nosso questionamento, o transporte já está entrando dentro das ruas do bairro. Já está acontecendo lá no Aimoré. Então, o ônibus já está transitando por dentro do bairro, já foram colocados pontos de ônibus, então as pessoas não precisam mais ir para a pista, ir para fora para acessar o transporte público. No Manuel Pires, um bairro que há alguns anos, com a alteração das linhas, ficou completamente desassistido do transporte público, então não tinha ônibus funcionando em horário nenhum. Nós temos agora 2 horários durante a manhã e 2 horários durante a tarde. Então são 4 horários em que tem uma linha no bairro atendendo estas pessoas. Já na próxima semana deve iniciar o atendimento. No Silvio Venturoli, com a entrega do bairro agora em agosto, total do bairro, porque foi uma entrega parcial, cerca de 500 pessoas moram lá, mas esse número vai aumentar. Porque o bairro não foi entregue ainda totalmente. Uma parte só foi entregue. Agora em agosto a empresa já pretende também atender dentro do bairro. Segundo o que nós conversamos em reunião com a empresa e com a Mobilidade Urbana, vai ser criada uma nova linha do transporte público. Então uma nova linha vai ser criada, não vai ser ampliada alguma que já existe, para atender o Silvio Venturoli, por conta da quantidade de pessoas que ali vão morar. E nós pretendemos também que essa nova linha criada atenda mais vezes o Arco-Íris, que fica próximo. Então, com a criação dessa linha para o Silvio Venturoli, a gente espera que o Arco-Íris também passe a ter novos horários de atendimento. Então, a Prefeitura está atendendo aos pedidos dos moradores. Sim, a Prefeitura e a empresa é responsável pelo serviço. Na sua opinião, vereador, o que é preciso para garantir um sistema de transporte público eficiente, sustentável e acessível a todos os moradores? Olha, Suzy, nós, inclusive por ter discutido muito em comissão especial este assunto, nós sabemos hoje que a maior deficiência do transporte público é econômica, com a vinda de outras formas de transporte de pessoas, como corridas por aplicativo. O número de pessoas que
utilizam o transporte público diminuiu. A gente sabe que na pandemia parou, e aí depois esse retorno não é nos números em que eram registrados antes. Então diminuiu o número de passageiros, a diminuição do número de passageiros, é claro, diminui também a receita da empresa. Nós sempre dissemos e nós reforçamos, o transporte público, ainda que seja realizado por empresa, então por particular, é um serviço público. Por isso que nós pensamos que, em havendo deficiência econômica, é necessário que haja suplementação do poder público, exatamente, para garantir que este serviço seja feito. Porque se essa empresa que está aqui hoje parar de funcionar amanhã, a prefeitura continuará tendo a responsabilidade de garantir o transporte público, e aí a gente sabe que para assumir um transporte pelo poder público é muito mais caro do que dar uma subvenção, do que dar um aporte econômico para que esse serviço continue atendendo. Nós tivemos lá em 2021, quando criamos esta comissão, o risco de a cidade ficar sem atendimento do transporte. E muitas pessoas dependem para ir para a escola, para ir para o seu trabalho, para transitar, ir para o centro da cidade, ir para suas casas. Então nós não podemos ficar sem esse serviço que é essencial. A subvenção, então, é uma tendência não só para Araçatuba, mas para todas as cidades brasileiras. Exatamente. Muitas cidades já adotam. A nossa cidade adota. Nós temos discutido a maneira como a cidade tem adotado, porque hoje ela é temporária, então é um subsídio temporário que é dado à empresa. E a gente então sempre a Câmara tem que estar discutindo essa subvenção. E a gente pensa que ele tem que constar no orçamento da cidade. Então tem que haver previsão orçamentária, tem que haver uma legislação permanente de subsídio, para que todos os anos nós estejamos preparados, o orçamento da cidade preparado para suplementar, para garantir que o transporte público funcione. Está certo. Obrigada, vereador Wesley da Dialogue, pela sua participação no Notícias da Câmara. Eu que agradeço, Suzy, mais uma vez. Notícias da Câmara. E o Notícias da Câmara desta sexta-feira fica por aqui. A apresentação foi de Carlos Demarque e Suzy Faria, com os trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Notícias da Câmara é produzido pelo setor de mídias institucionais da Câmara Municipal de Araçatuba. Obrigado a todos que sempre acompanham o nosso trabalho. Uma boa tarde e até a semana que vem. Boa tarde, ótimo final de semana e até a próxima edição do programa Notícias da Câmara.